Salve você com a paz de Cristo, que é a mesma vez das corações, não sou hoje maternamente, amém? Bom, irmãos, esse vídeo eu quero trazer a mente de vocês para algo muito importante. Irmãos, o povo adventista do sétimo dia, eles focaram a mente no decreto dominical. Eles focaram que o decreto dominical é o sinal de partida para começar a perseguição. E hoje eu quero falar para vocês de um assunto muito importante. A perseguição, ela não iniciará com a lei dominical. A perseguição, ela vai iniciar pela a imagem da besta. Nós vamos ler aqui em Apocalipse, capítulo 13, do verso 15, que fala: E foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então a gente vê aqui que a perseguição, ela será por causa da imagem da besta. E muitas pessoas, o povo adventista em geral, está focado no decreto dominical. Eles acham que está tudo bem, de repente sai uma lei dominical nos Estados Unidos e aí começa a perseguição. Irmãos, e não será assim. A perseguição não virá no início pela lei dominical. Primeiro é formada a imagem da besta. Depois a imagem da besta fala. Então ordena que todos aqueles que não adorarem a imagem da besta sejam mortos. Só então, depois que virá uma lei contra o povo de Deus que guarda o sábado. Essa lei dominical contra o povo de Deus será para separar, ter uma distinção entre o povo que guarda os mandamentos de Deus e o povo que obedece à besta. Então, mas antes disso, a perseguição já está forte. Antes disso, muitos já morreram por causa que não adoraram a imagem da besta. Vocês sabem que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uniu a igreja e o Estado. Ali começou a imagem da besta. No dia 2 de junho de 2020, ele assinou um decreto para promover a liberdade religiosa. Esse decreto sobre liberdade religiosa é unindo a igreja com o Estado. Ele mesmo disse que a igreja não era unida com o Estado, por isso não tinha liberdade. Porque o Estado não podia dar um palpite, a igreja não podia dar um palpite no Estado. Então ele uniu. E no dia 2 de junho ele fez o decreto para promover a liberdade religiosa. O que significa promover? Significa exaltar, falar, propagar. Então no dia 2 de junho foi assinado o decreto para dar fôlego à imagem da besta, para que ela falasse. Entendeu? Aquele decreto que o presidente dos Estados Unidos assinou no dia 2 de junho é para a imagem da besta falar. Já diz tudo. O presidente dos Estados Unidos assinou um decreto para promover a liberdade religiosa, ou seja, para falar. Vocês entenderam? Então, a partir que esse decreto foi assinado, então começou as coisas a acontecerem. Hoje em dia nós já estamos sabendo que é crime pregar contra o espiritismo. É racismo, é um crime de racismo, irmãos. Qual é o maior crime aqui sobre a terra? É racismo. Racismo é um crime hediondo. Então eles colocaram para quem pregar contra o espiritismo ser um crime de racismo. Então o que vai acontecer? O que vai acontecer, como a Bíblia diz, todos aqueles que não se unir com a imagem da besta vão ser mortos. O que aconteceu? Esse decreto de liberdade religiosa ali une todas as igrejas, entendeu? Adventista com o espiritismo, com o catolicismo, com o protestantismo. Então se cumpra o que está escrito na Bíblia: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, coito de todo espírito imundo e detestável. Essa união aí, satânica, de tudo que não presta junto, é a queda de Babilônia. Então quando isso acontecer, que já é agora no período que está acontecendo, então Deus vai levantar o seu povo para dar uma mensagem, advertindo sobre a queda de Babilônia. E essa mensagem que vai causar uma perseguição. O povo de Deus não aceitou essa união e eles vão ser mártires. Porque está dando a mensagem ao mundo avisando que a Babilônia caiu. Então muitos serão mártires. E as pessoas que não compreenderem isso, vão esperar ainda pelo decreto dominical, achando que o decreto dominical é o ponto de partida para a perseguição. Mas a perseguição vai iniciar primeiro pela a imagem da besta. Quando a imagem da besta falar, que está falando hoje. Já está falando agora. No dia 2 de junho foi assinado o decreto para que a imagem da besta falasse. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando eu pedi para Deus me revelar, dado que essa é a lei dominical, como não vai ter uma lei dominical como nós estávamos imaginando,
Então Deus revelou a data que ia assinar a lei para iniciar a perseguição, no dia 2 de junho. Vocês entenderam? Então é isso que eu quero dizer para vocês. A minha preocupação é essa aqui. Eu vou explicar o que é a minha preocupação. É que a perseguição não vai iniciar pela lei dominical. Sim, pela lei da liberdade religiosa. Pela imagem da besta, como está na Bíblia. Mas muitos não vão ver a perseguição porque estão esperando ainda a lei dominical. Estão achando que vai iniciar pela lei dominical. E por isso que muitos vão matar o povo de Deus sem entender que é a perseguição, porque a lei dominical nem saiu ainda. Então é isso que eu quero deixar para vocês bem claro. Vocês podem ler na Bíblia, Apocalipse. A perseguição não inicia pela lei dominical. A lei dominical sairá lá na frente. A lei dominical é apenas para acolchar a perseguição, para não poder comprar nem vender. E para ter uma separação entre o povo que obedece a Deus e o povo que obedece a besta. Uma distinção, um sinal, né? Então, isso que vai ser a lei dominical. Vai ser um sinal entre o povo de Deus e o povo da besta. Mas a perseguição não iniciará pela lei dominical. Então, isso é muito importante nós entendermos isso agora. Porque você vai ver agora esses dias, irmãos. O povo de Deus sendo mártir por causa dessa falsa liberdade religiosa. Eles não vão aceitar essa união da igreja com o Estado e com o espiritismo e com o catolicismo e com o protestantismo. E vai denunciar como que é de Babilônia. E isso vai trazer uma perseguição. Muitos serão mártires e muitas pessoas não vão reconhecer porque não saiu ainda a lei dominical. Vocês entenderam? Então eles vão dizer, não, esse povo está sendo perseguido à toa aí. Se não está na profecia, entendeu? A perseguição é pelo decreto dominical, o decreto não saiu ainda. Então eles estão antecipando a perseguição. Então é por isso que é importante nós entendermos, irmãos, as profecias, ela acontece igualzinho está na Bíblia. Agora o problema é que as pessoas entendem errado. Mas quando a profecia começa a acontecer, Deus revela para os seus servos. Como nós estamos entendendo agora e muitos estão entendendo, né? Então, é isso que eu queria deixar bem claro para vocês, né? A perseguição já vai começar agora, não é pela lei dominical. É pela imagem da besta, como está na Bíblia. Capítulo 13 e o verso 15, inicia a perseguição pela imagem da besta. Vamos analisar o Apocalipse, capítulo 13, e vamos entender qual é o decreto que virá primeiro sobre a imagem da besta e a marca da besta na sua mão, na sua testa. Qual dos dois virá primeiro? Vamos para o verso 15. Então nós já vê aí que no verso 15 a imagem da besta. Agora nós vamos para o verso 16, verso 17. Então nós vê a marca da besta na mão e na testa. Então qual dos dois veio primeiro? A Bíblia diz que veio a imagem da besta, veio primeiro. E a perseguição virá por qual desses dois decretos? A imagem da besta ou a marca da besta na sua mão, na sua testa? Então nós vamos ler com cautela o verso 15. Então nós vemos claramente que a perseguição virá pela a imagem da besta. Faz com que até sejam mortos todos aqueles que não adoram a imagem da besta. Só então depois disto que já as pessoas já estão sendo mártires, então vem o decreto da marca da besta, o decreto proibindo comprar ou vender. Só depois do decreto da imagem da besta, que já estão matando os servos de Deus, em consequência dessa grande perseguição que está ocorrendo já. Então, para a perseguição ser mais terrível ainda, acochar mais o povo de Deus, então faz o decreto da marca da besta para receber na mão e na testa, como está escrito, proibindo comprar ou vender. Então ficou bem claro, primeiramente a perseguição virá por causa da imagem da besta. Muitos estão esperando. O ponto de partida da perseguição é a
marca da besta ou o sinal da besta. Agora, vocês prestem bem atenção como realmente ocorreu a imagem da besta. A imagem da besta foi assinada pelo presidente Donald Trump para dar fôlego a ela no dia 2 de junho de 2020, pois ele assinou o decreto para promover a liberdade religiosa. O que significa promover? Significa dar fôlego, falar, propagar, fazer com que seja em frente aquilo que já foi assinado. Ou seja, desde a partir da data que o Donald Trump assinou no dia 2 de junho de 2020 para promover esta falsa liberdade religiosa, que ele chama de liberdade religiosa, desde lá surgiu leis e leis. Agora já é racismo a pessoa pregar contra o espiritismo. Ou seja, se falar contra esse sistema, a pessoa já está contra a imagem da besta, já é crime falar contra esta falsa liberdade religiosa. Agora nós vamos para a explicação, porque as pessoas vão ser mártires nesse sistema da imagem da besta, porque faz morrer todos aqueles que não adoram essa imagem. Como é essa adoração? Então nós vamos entender. Para isso é necessário nós ir para o Apocalipse capítulo 18. No Apocalipse capítulo 18 é dada uma mensagem. Quando vem o poderoso movimento, que é descrito como poderoso anjo. Então esse poderoso movimento, que é um movimento pelo poder de Deus, vai dar uma mensagem. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda ave imunda e detestável. Então, o poderoso movimento do Apocalipse 18 denuncia este sistema como Babilônia, como moradas de demônios, como esconderijo de toda ave imunda e detestável. Por causa desta mensagem, desse aviso, então este sistema persegue o poderoso movimento para ser castigados, presos, e muitos serão mártires. E tudo isto antes da lei dominical.